Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série 66 livros. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o livro do profeta Jeremias. E para você que chegou até aqui, está gostando, curtindo essa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. O livro de Jeremias foi escrito pelo próprio Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, por volta do ano 627 até o ano 580 a.C. Jeremias ele era natural da cidade de Anatote, uma pequena cidade próxima ali a Jerusalém, e foi chamado por Deus ainda muito jovem para proclamar a mensagem de arrependimento a Judá em um período crítico da decadência espiritual e política. E o público-alvo das mensagens de Jeremias eram os habitantes de Judá e Jerusalém, especialmente durante os reinados do rei Josias, do rei Joaquim e do rei Zedequias. Jeremias viveu em meio a crises, traições e perseguições, testemunhando a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. E a sua missão foi muito difícil e árdua: anunciar a destruição iminente e, ao mesmo tempo, a esperança da restauração futura e divina. E a escrita de Jeremias mistura poesia, lamentos, profecias e narrativas pessoais, refletindo o peso de um homem que carregava o fardo da verdade nos tempos de engano. O tema central do livro do profeta Jeremias gira em torno do juízo de Deus sobre o pecado e da promessa de uma nova aliança. O profeta denuncia a corrupção moral e espiritual do povo que havia se afastado do Senhor para seguir os ídolos e as injustiças. Mas ao mesmo tempo, Jeremias revela o coração misericordioso de Deus, que está sempre disposto a perdoar. Mesmo diante da rebeldia, promete restaurar o seu povo e estabelecer uma nova aliança escrita, não em tábuas de pedra, mas no coração. E essa mensagem mostra o equilíbrio entre o castigo e a compaixão divina, que com a verdadeira transformação, ela vem de dentro para fora. E um livro é um chamado à sinceridade espiritual e fidelidade, mesmo quando tudo parece ruir. Jeremias também expõe o contraste entre os falsos profetas que prometiam uma paz ilusória e a dura verdade da palavra de Deus. Então, Jeremias ele foi muito perseguido, ele passou por várias oposições justamente por causa da verdade. E o mais difícil a Jeremias foi que durante mais de 50 anos pregando a mesma mensagem de arrependimento, juízo, e ainda assim, os seus olhos viram as suas profecias se cumprirem, não é? Imagine você no lugar de Jeremias. Entre os versículos-chave estão Jeremias capítulo 1, versículo 5, onde Deus diz que antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta, revelando o chamado pessoal e soberano do profeta. Já em Jeremias capítulo 17, versículo 9, declara: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Apontando para a natureza pecaminosa humana. Já em Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele traz esperança, porque eu bem sei o pensamento que penso de vós, diz o Senhor, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim a qual esperais. Em Jeremias 31, 33, resume a promessa da nova aliança,
que porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E esses versículos mostram a profundidade teológica e emocional do livro. Um Deus que julga, mas também que cura e restaura. E o livro de Jeremias está dividido em 52 capítulos. Do capítulo 1 até o capítulo 25, nós temos as profecias de condenação a Judá, denunciando a idolatria e a hipocrisia religiosa. Do capítulo 26 até o capítulo 29, Jeremias enfrenta perseguições e falsos profetas, especialmente Ananias. Do capítulo 30 ao 33, há um tom de esperança, com as promessas de restauração e da nova aliança. Do capítulo 34 até o capítulo 39, o profeta narra os eventos que antecedem a destruição de Jerusalém. Do capítulo 40 ao 45, acompanhamos o sofrimento e as lutas pessoais de Jeremias após o exílio. Já dos capítulos 46 a 51, o profeta anuncia o juízo sobre as nações vizinhas, incluindo Egito, Moabe e Babilônia. O capítulo 52 encerra com a confirmação da queda de Jerusalém e o exílio do povo, mas também uma nota sutil de esperança ao mencionar a libertação de Joaquim, rei de Judá, na Babilônia. E o contexto da cidade de Jerusalém durante o ministério de Jeremias era caótico e trágico. Politicamente, Judá estava enfraquecida, oscilando entre alianças com o Egito e Babilônia. Espiritualmente, o templo havia se tornado um símbolo vazio, usado como um refúgio religioso por um povo que vivia no pecado. A idolatria havia tomado conta das ruas, os sacerdotes eram corruptos e os reis desobedientes. Jeremias andava por essa cidade clamando por arrependimento, alertando que o inimigo já estava às portas. Quando Nabucodonosor invade Jerusalém do ano 586 a.C., as palavras de Jeremias se cumpriram. O templo foi destruído e o povo levado cativo. No entanto, mesmo em meio a ruínas, o profeta apontava para um futuro de restauração, mostrando que a fidelidade de Deus é maior do que o juízo. Jerusalém, palco da desobediência e dor, também se tornaria o símbolo de renovação e promessa. Porque Jeremias, chamado muito jovem, viu tudo aquilo que ele havia profetizado durante mais de 40, 50 anos, viu se cumprir diante dos seus olhos. Então, você imagina só você alertar, avisar alguém de alguma coisa e de repente a pessoa não te dar ouvidos e você vê tudo aquilo que de ruim, todas as suas orientações vendo acontecendo com aquela pessoa. É triste demais. Imagine Jeremias, vendo todas as suas promessas, vendo todas as suas profecias e promessas divinas, tanto de juízo quanto de restauração, vendo se cumprindo diante dos seus olhos. E para você que chegou até aqui, está gostando e curtindo essa série, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E no próximo vídeo nós estaremos falando sobre o livro de Lamentações de Jeremias e até o próximo vídeo.